Aí você pode estar se perguntando, Elésio, se você não vai me dizer os caminhos, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que estudar, como que você vai me ajudar? Eu vou te ajudar já te treinando, já te dando treinamento de como você usar a inteligência artificial, mesmo que você não saiba programar. Então vem para minha tela aqui e vamos iniciar o capítulo 1. Maravilha, já estou na tela do meu computador aqui e a ideia é eu explicar esse conceito sobre inteligência artificial de maneira simplificada. Então você não precisa ter preocupação com excesso de termos técnicos aqui, tá? Então vamos dar início aqui. Eu já vou começar aqui a primeira parte explicando o conceito de inteligência artificial. De novo, eu procurei trazer um conceito de uma forma bem simplificada aqui para que você entenda isso sem maiores dificuldades, tá? Vou ler um pouco aqui o texto e aí eu trago uma explicação aqui mais à minha maneira, tá? Então, inteligência artificial é como dar inteligência para os computadores, permitindo que eles realizem tarefas que normalmente precisaríamos de um cérebro humano para fazer. Então, o que ele está falando é que inteligência artificial é como a gente ensinar para o computador a ele pensar como se fosse um humano para que ele consiga executar determinadas tarefas como se fosse humano. Então, na prática, nós estamos ensinando o computador a aprender determinadas informações, entenda determinadas informações para que ele consiga executar algumas tarefas em nosso lugar. Elésio, então é por isso que a gente vai perder todos os nossos empregos. Não, isso aí é bobagem, gente. Na verdade, a ideia é que a gente coloque para o computador para ele executar algumas tarefas que ele pode executar e livrar o nosso tempo para que a gente consiga focar em outras coisas, tá? Mas vamos lá. E aí eu trouxe um exemplo aqui nesse processo de ensino. Imagina que você tem um cachorro, ganhou um dogzinho lá, novinho, e aí como ele é muito novo, ele chegou na sua casa e ele começa a fazer pipi pela casa toda. Mas não é isso que você quer. E aí o que que você faz? Você reserva um espaço para ele e toda vez que ele for fazer pipi, você percebe, você pega esse cachorrinho e leva para ele fazer pipi no lugar que você reservou. Você vai levar uma vez, você vai levar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até chegar o momento que ele vai aprender que aquele local que você reservou é o local para ele fazer pipi. O que que é isso? Você está ensinando o seu cachorrinho que tem um local específico para ele fazer pipi. E aí, ao longo do tempo, ele vai aprendendo. É exatamente isso que acontece com a inteligência artificial. Você vai ensinando ela a aprender com informações que você foi passando. Você vai passando informações e ele vai sendo treinado. É por isso que tem aqui logo mais embaixo aprendizado de máquina. É você ir treinando o teu computador para que ele aprenda a determinar e executar as tarefas. É exatamente como você ensina para o seu cachorrinho, por exemplo, tá? E nós somos assim, no contexto geral, nós vamos aprendendo as coisas, vamos testando várias vezes até nós ficarmos realmente com uma determinada habilidade para fazer aquilo de maneira automática. Então, em resumo, inteligência artificial é isso, é você ensinando para o computador de uma maneira que ele aprenda aquilo que você está passando. Um ponto importante é que dentro da inteligência artificial existem diversas técnicas que você usa para ensinar o computador. Então eu listei algumas delas aqui. Então tem uma técnica que é chamada de aprendizado de máquina ou machine learning. Tem uma outra técnica que é chamada de redes neurais artificiais. Tem uma outra técnica que é chamada de processamento de linguagem natural. Tem uma outra técnica que é visão computacional. Tem uma outra que é robótica. Então são áreas dentro da inteligência artificial, tá? Então, toda vez que você vai ensinar algo para alguém, existe uma técnica para você ensinar isso. Para o computador também, existem técnicas para que você consiga ensinar ele a executar determinadas tarefas. Tudo bem? Vamos então para o próximo slide. Muito bem. Aquelas técnicas que eu comentei com você são as áreas da inteligência artificial. Então, aquela técnica de
aprender, de você ensinar ao computador, que é chamado de aprendizado de máquina, é como ele aprende as coisas, é uma maneira de você ensinando para ele. Então ele fala aqui, o exemplo que eu dei, é como você aprende a andar de bicicleta, né? Você vai caindo, você vai desequilibrando, mas ao longo do tempo você vai aprendendo. Então o computador também é isso, você vai passando exemplos, ele vai aprendendo, você vai dando feedback e vai corrigindo isso, tá? Então, um exemplo claro aqui é assim: você quer que quando você passe uma foto de um gato, o seu modelo de machine learning entenda que aquilo é um gato. Mas como que ele vai fazer isso? Se ele ver a foto a primeira vez e ele nunca viu um gato, ele não vai saber o que é. O que você vai fazendo? Você vai passando mais fotos, vai dando informações para ele. Ó, é peludo, tem uma cauda, tem orelha, tem um bigodinho. E aí você vai dando essas informações e vai treinando ele. Vai chegar um momento que você vai postar uma foto de um gato e ele automaticamente já vai identificar que é um gato. Imagina quando você tem uma criança, por que ela sabe que quando ela vê um gato, ela sabe que é um gato? Porque ela vai pegando a experiência com a gente. Quando nós vamos ver no gato, nós falamos, olha o gato, olha o gatinho, olha não sei o que, olha o miau. E aí a criança vai aprendendo, tá? Então, esse é um aprendizado de máquina aqui, trazendo para o contexto de computadores, de inteligência artificial, tá? E aí, o que eu queria trazer de informação aqui para você? E por que a gente está trazendo esse treinamento? Porque a inteligência artificial, como eu já falei, ela está já no nosso contexto aqui do dia a dia. Então, tem um outro aprendizado de máquina, e aí fica mais fácil a gente trazer ele como exemplo para você, que são as tomadas de decisões que são feitas através de inteligência artificial como redes neurais, tá? Ou robótica. Então são duas áreas da inteligência artificial que buscam trazer ali uma espécie de raciocínio lógico para que você tome decisões. Neste caso, para que o computador, o recurso, o dispositivo, o aparelho que possui inteligência artificial consiga tomar decisões como se fosse uma pessoa. Isso por trás tem uma área da inteligência artificial chamada rede neural. E aqui, para simplificar o que significa isso, o que a rede neural faz, o que ela tem capacidade de fazer quando ela está treinada, eu trouxe aqui de exemplo o Waze. Então você está lá, eu trouxe o Waze de exemplo, mas pode ser o Google Maps, por exemplo, aí vai dar sua preferência. Então quando você está dirigindo, o que acontece? Esses dispositivos aí de GPS, eles ficam mapeando uma série de informações que ele já tem, baseado ali na sua localização. E aí, por exemplo, se você pegar uma rua errada, ele automaticamente calcula a rota e te direciona para um outro caminho, para uma outra rua. Não, faça um contorno, vire à direita, vire à esquerda. Como que ele sabe isso? Como que ele tomou essa decisão de virar à esquerda e direita, né? Por quê? Porque por trás daquilo tem uma inteligência artificial já treinada. Como é que ele sabe que é para virar à esquerda e não à direita? Ou como que ele sabe que é para virar à direita e não à esquerda? Como que ele sabe que aquela rua é ou não contramão? Por quê? Porque ele já está treinado, né? Existe ali um processo onde ele está treinado para isso. Então, eu trouxe um exemplo aqui do Waze, que é isso. Ele tem uma inteligência artificial por trás, uma inteligência do tipo rede neural, para que facilite ele na tomada de decisão e te ajudar nessa tomada de decisão. Mas aí vamos para o próximo slide aqui, onde eu vou te mostrar mais exemplos de áreas de inteligência artificial, que você já usa e talvez você nem perceba. Tem aquela outra área que eu falei, que é processamento de linguagem natural. Eliésio, onde que está essa área da inteligência artificial dentro do nosso dia a dia? Nos nossos assistentes de voz. Então, por exemplo, se você tem uma Alexa em casa, você pede, Alexa, apague a lâmpada. Alexa, toque uma música. Alexa, me fale a temperatura. Alexa, me fale que dia é hoje. Então, é uma assistente de voz. Mas para que ela consiga entender a tua voz, entender o que você está falando, existe uma área da inteligência artificial embutida nesse recurso, nesse dispositivo, que é o processamento de linguagem natural. Né? Essa área da inteligência artificial é que faz com que esses dispositivos consigam entender a voz humana, e aí ele pega essa voz humana, ele traduz para a linguagem de programação para que os computadores consigam entender. E aí quando o computador
traz a resposta, ele traduz de volta e te responde em linguagem humana. Então imagina isso como um tradutor. Você vai para outro país, você não sabe aquela língua, você contrata um tradutor. Então ele vai ficar fazendo esse trabalho do meio de campo. Você diz em português, ele traduz para outra língua. A outra pessoa responde na outra língua, ele traduz para português. Então, o processamento de linguagem natural está por trás desses dispositivos. E aí eu trouxe aqui a Alexa, mas tem a Siri, se você usa ali o iPhone, tem o Google Assistente, se você usa soluções no nível de Android. Então, tem diversas soluções que têm linguagem natural embarcada, embutida, e você às vezes nem percebe. A gente começa a usar de maneira natural e não percebe que a inteligência artificial já está no nosso meio, tá? Uma outra área que eu mostrei para vocês foi a área da robótica e visão computacional. E aí, ela ajuda você a ter os robôs. Então a gente acostumou muito, há alguns anos atrás, ver que a indústria de automóveis, por exemplo, tem grandes máquinas, ali são robôs, para ele ajudar a montagem dos carros. Então, isso era um negócio que a gente via ali, às vezes, na televisão, numa reportagem, ou quem trabalha nessa área via. Mas isso ainda era algo muito distante do nosso dia a dia. Mas agora não. Agora, por exemplo, você tem os robôs que limpam a casa. Ele fica passeando pela sua casa, faxinando, vendo tudo, tirando o pó. Eu trouxe até um exemplo aqui. Então, isso é um exemplo de inteligência artificial fazendo uso da robótica, tá? E parece que há alguns anos atrás era algo muito distante, mas é uma realidade. E também o nosso imaginário de robô era aquilo que a gente via nos filmes, né? E não, gente, isso aqui já é uma inteligência artificial aplicada à robótica. E por que a visão computacional? Você percebe que ele não bate na parede. Ele vai, quando ele chega ali próximo de um espaço onde tem algum obstáculo, ele volta, ele dá uma ré, ele vira, vai para o outro lado. Isso é o quê? É visão computacional. É uma área da inteligência artificial chamada visão computacional que tem aí, que dá essa habilidade, digamos assim, para que esse robozinho consiga ficar circulando sem se quebrar, sem se bater ali nos objetos, na parede, no que tem dentro da sua casa. E vamos seguindo ver mais informações aqui sobre inteligência artificial. E aí você vai me perguntar, Eliésio, como é que a gente ensina para o computador? Você falou que a gente vai treinando o computador como se fosse o nosso cachorro. Como que a gente faz isso, né? Existe dentro da inteligência artificial o que nós chamamos de modelos, tá? Não precisa ficar preocupado com isso aqui. Isso aqui eu estou explicando para que você tenha uma base, mas você não precisa sair loucamente desesperado ou desesperada para tentar aprender isso aqui, não. Isso aqui é mais para quem trabalha com ciência de dados, o cientista de dados. Não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é a gente entender como que nós podemos utilizar a inteligência artificial, colocar ela dentro do nosso dia a dia, de uma forma que a gente ganhe mais produtividade, que a gente possa mudar de carreira, que a gente possa empreender usando inteligência artificial. E não, você não precisa saber programar. Aqui é só para te dar um contexto, bom? Então, o que acontece? O que são modelos de inteligência artificial? Basicamente, são modelos matemáticos, e esses modelos matemáticos são escritos através de linguagem de programação, tá? E aí eu trouxe 3 exemplos de linguagem de programação. Uma linguagem chamada Python, uma linguagem chamada R e uma linguagem chamada Java. Aliás, eu preciso programar? Não, você não precisa programar. Eu só estou dando um contexto para que você tenha uma ideia do que acontece, mas você não precisa programar. E aí, por que isso é importante? Imagina assim, imagina que você tem um carro, tá? Você precisa ser mecânico para andar no carro? Não, você não precisa ser mecânico para andar no carro. Você precisa saber dirigir. Você precisa ter uma carta de habilitação, mas você não precisa ser mecânico. Mas você sabe, embora você não seja mecânico, que aquele carro tem um motor. Você sabe que aquele carro usa gasolina, ou álcool, ou diesel, ou elétrico. São informações dentro de algum contexto. Elas são informações técnicas sobre o carro, mas que são informações importantes para você ter uma ideia, ter uma clareza, mas você não precisa ser mecânico para isso. Então, o que eu estou dizendo para você é, você tem uma ideia do que é inteligência artificial de forma técnica, mas você não precisa ser cientista de dados para conseguir utilizar. Você não precisa ser programador para conseguir utilizar. Entra e dirige. No final do dia, o que eu estou falando é isso para você, ou seja, usa aquilo que já está pronto, que tem pessoas fazendo, para você tirar proveito, benefício disso para o teu dia a dia, tá?
Então, aqui é só para você ter uma ideia. E aí, eu trouxe aqui, isso é bem legal. A gente fala assim, como é que eu treino o meu modelo? Eu mando ele para a escola e eu coloquei aqui uma imagem de vários modelos estudando, aprendendo, sendo treinado. Aqui é uma ilustração que eu quis trazer para você. E aqui a gente fala do modelo, dos modelos LLM, e eu vou falar para você, Eliésio, o que é isso? Começou essa história de sigla. Deixa eu te explicar um conceito de sigla aqui dentro da área de tecnologia. Nós somos muito preguiçosos. Então, as coisas têm nomes, alguns nomes são longos, e nós vamos lá e abreviamos para a gente não ter que falar o nome inteiro. Não passa de preguiça, tá? Então não precisa ficar preocupado com esse monte de sigla. Com o tempo você vai acostumando, mas também se não lembrar o nome da sigla, fica despreocupado. Mais uma vez, a sua ideia é entrar no carro e dirigir, tá bom? Então aqui eu fiz uma ilustração. Nossa, Eliésio, que imagem bonita, você que desenhou? Não, eu fiz essa imagem, esse desenho através de inteligência artificial. Eu não precisei desenhar nada, tá? Usei o que está pronto, até porque eu sou péssimo de desenho. Usei aquilo que está pronto para criar esse desenho e trazer aqui para a aula para explicar para você. Quando nós formos usar aqui as ferramentas de inteligência artificial, eu vou te mostrar onde você cria desenhos parecidos com isso, tá? E aí aproveitar para te dar um recado, você vai ter essa informação embaixo aqui na descrição dessa aula. No nosso treinamento maior, ele tem essa explicação inteira de como utilizar esses recursos de inteligência artificial para criar desenhos. Tem ferramentas que a gente cria desenhos realistas, tem ferramenta que a gente cria desenhos no formato de cartoon e tem ferramenta que a gente cria desenhos como esse aqui. Tudo isso está no nosso treinamento aqui, toda a descrição está embaixo aqui dessa aula, você pode entrar lá e ver, e aí você vai saber exatamente tudo que a gente vai ensinar no nosso treinamento. Vai ter tudo do que a gente está vendo aqui nessa aula e muito mais, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo, a gente teve mais tempo para elaborar esse treinamento, então o conteúdo é muito mais amplo, com mais informações. Mas vamos seguir aqui, tá? Dito desenho, eu trouxe alguns exemplos de modelos de machine learning que existem no mercado. Eu trouxe alguns, tá? Existem diversos. Você também não precisa entender isso aqui, saber o nome de cada um, porque provavelmente você nem vai usar. De novo, quem usa isso aqui são os cientistas, eles usam para criar os modelos, as inteligências artificiais, a gente vai lá e usa. Simples assim. Então eu deixei uma listinha aqui caso você queira ver, tá? Tá aqui alguns nomes e aí é basicamente você pegar e usar. E eu trouxe também uma imagem de um desses modelos aqui já escrito na linguagem Python. Lembra que eu te mostrei que eu mostrei 3 linguagens, Python, R e Java. Isso aqui está escrito em Python. Olha como é uma escrita de um modelo. Esse é só um exemplo, tá? Também você não precisa se preocupar com isso, porque você não vai precisar programar, uma vez que você não vai fazer o trabalho do cientista de dados, você vai fazer o trabalho do motorista, entrar no carro e dirigir. Aí você lembra do nosso desenho de LLM, do nosso desenho da escola, dos modelos lá treinando? E aí lá tinha LLM, né? E aí eu falei, não se preocupa com a sigla, né? Porque LLM é só uma tradução porque nós somos preguiçosos. E aqui está a palavra inteira. Large Language Model. Ou seja, é um modelo de linguagem aqui para que você consiga trabalhar com um grande volume de dados. Aliás, o que é um grande volume de dados? Com a internet, a gente passou a gerar muitos dados. E aí, quando a inteligência artificial foi ser treinada, eles pegaram um montão de informações que estão na internet e começaram a usar para treinar os modelos. Por isso que ele chama de large, é grande, né? Então é muita coisa. E aí nós, meros mortais, não temos condições de criar esses modelos e treinar nas nossas casas. Por quê? Porque precisa de muitos computadores, muitos servidores. É aí onde as grandes empresas conseguiram fazer isso, porque tem dinheiro para investir. E esses LLMs, eles mudaram muito a forma como a gente consome inteligência artificial hoje, tá? Então ele é um tipo de inteligência artificial que entende e gera texto como se fosse humano. Ele aprende lendo muitos textos, como os livros e artigos, para depois poder conversar, responder,
traduzir idiomas e criar conteúdo escrito. Exemplos famosos de modelos LLM são o ChatGPT da OpenAI e o Gemini da Google, que inclusive são duas soluções que nós iremos aprender neste treinamento, tá? E aqui, você talvez tenha visto, não sei, ouviu falar de ChatGPT. O ChatGPT é uma solução de LLM, então por trás tem esse recurso de LLM que permite que você consiga usar a inteligência artificial escrevendo ou falando. Lembra aquilo que eu comentei com você de linguagem de processamento natural, que ele entende o que você fala? Ele entende o que você fala ou entende o que você escreve. Significa que você pode escrever uma pergunta para o ChatGPT, você pode escrever uma pergunta para o Gemini e ele vai te responder. Ele vai entender o que você escreveu e vai te responder. É como se você estivesse mandando uma mensagem para um amigo seu no WhatsApp. Ele vai entender. Quando você manda no WhatsApp, você manda ou escreve ou você manda um áudio e ele vai entender. E ele vai te responder ou com texto ou com áudio. Então, isso é uma grande vantagem dos modelos de LLM, tá bom? Então a gente vai entender como é que funciona isso aqui, como é que a gente tira proveito desses recursos que foram criados para nós. E o que acontece aqui? Como quando você digita alguma coisa ou manda um áudio, esse modelo vai entender e responder para você, surge um conceito, mais um conceito, chamado IA generativo. Deixa eu trazer aqui para mostrar para você. IA generativo. O que é IA generativo? Lembra que eu falei que a gente pegou um monte de informação da internet e foi treinando modelo para o modelo aprender. E aí criou-se o que é chamado hoje de IA generativa, que é essas ferramentas que usam aí o GPT, o Gemini usam por baixo, tá? Então ele falou que IA generativa, inteligência artificial generativa, é uma tecnologia que consegue criar coisas novas, como textos, imagens e música a partir de exemplos que você já viu. Vamos trazer alguns pontos importantes. Novas, por quê? Porque ele é capaz de gerar informações. Isso é importante. Outra coisa, como textos, imagens, músicas, a partir de exemplos que eles já viram. Lembra que eu te mostrei o desenho, a imagem, aquele desenho que eu fiz, e eu falei para você, usei usando inteligência artificial. Então ele criou a imagem. Eu escrevi, eu falei assim, eu quero que você crie uma imagem simulando um ambiente escolar, mas que seja voltado para treinamento de modelos de inteligência artificial. Pum, dei um enter e foi lá e criou aquela imagem para mim. Então eu fui escrevendo passo a passo aquilo que eu queria e ele foi lá e preparou aquele desenho para mim. Então ele cria textos, ele cria imagens, ele cria músicas e por aí vai. Então eu vou ensinar você a fazer isso aqui nesse treinamento, como que você consegue tirar proveito disso aqui nesse treinamento. E aí nós vamos explorar duas ferramentas, o ChatGPT e o Gemini, tá? Que são ferramentas super boas de você usar, muito interessantes, e você vai entender como é que você tira proveito disso. Mas não fica preocupado que nós não vamos aprender só isso. Eu vou te trazer um caso de como você criar uma inteligência artificial para o teu negócio, para a tua realidade, tá? Mas como, beleza, eu não sou programador. De novo, você só precisa entrar no carro e dirigir. Você não precisa ser o mecânico. Então, a ideia desse treinamento é trazer a inteligência artificial cada vez mais próximo para o nosso dia a dia, para que pessoas que não são da área de tecnologia consigam tirar proveito disso, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso treinamento, o nosso outro treinamento que é maior, são 8 horas de treinamento, ao vivo e não gravado, ao vivo, a descrição está as informações estão na descrição desse vídeo, tá bom? Se você também gostou, não deixa de dar teu like, se inscrever no canal, que vai ter mais informações aqui e ao longo aqui da jornada. E te espero
na próxima aula. Até lá!